Olá, agora meio-dia e 2 minutinhos. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera, que o nosso compromisso de sempre é com a informação para te deixar por dentro das principais notícias daqui da nossa região sul e também de todo o estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta quinta-feira. Consumidores de todo o estado têm amargado prejuízos por causa da falta de energia e dos constantes picos na rede. Os PROCONs de todo o estado já receberam mais de 7.000 reclamações contra a Enel. E o governador Ronaldo Caiado passou amanhã em Itumbiara, onde fez a entrega das novas instalações do Corpo de Bombeiros. E hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma data que serve para alertar sobre a importância da prevenção contra a doença. Aqui em Itumbiara, a rede pública de saúde oferece tratamentos aos diabéticos. E a doença é crônica e pode afetar os olhos, viu? Por isso, um oftalmologista vai estar aqui ao vivo comigo no estúdio para falar sobre a retinopatia diabética. Então, você aí de casa pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 984436666 e a gente vai esclarecer aqui ao vivo a sua dúvida, viu? E a capital da fé do sul goiano está completando hoje 67 anos. Panamá acordou em festa nessa quinta-feira. Festa também em Joviânia. A cidade comemora hoje 61 anos de emancipação e tem muita programação para comemorar por lá até o final de semana. E claro, né, tem a sua participação pelo nosso WhatsApp também, é o 64984436666. É só você de casa mandar os seus comentários sobre os assuntos que a gente te mostra aqui durante todo o jornal, que a gente vai ler ao vivo, então, ao longo de todo o J1. Bora junto que o Jornal Anhanguera desse 14 de novembro está começando agora. Agora, meio-dia e 4 minutinhos, seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. A gente abre te mostrando que consumidores de todo o estado têm amargado prejuízos por causa da falta de energia e também dos constantes picos na rede. Os PROCONs de todo o estado já receberam mais de 7.000 reclamações contra a Enel. Comerciantes, produtores rurais e consumidores residenciais em todo o estado têm amargado prejuízos por causa da falta de energia, ou mesmo pelo vai e volta no fornecimento, que está cada vez mais frequente. Na casa da Jeane, a máquina está cheia de roupa esperando para lavar. A geladeira está descongelando. Carnes e outros alimentos estão estragados. Prejuízo, né? Porque às vezes muita gente ficou até mais do que eu, né? Porque enche o congelador e fica sem o que fazer, né? A geladeira da dona Nilza também está cheia de alimentos perdidos. Ela vai ter de jogar tudo fora. Perdi carne, perdi toicinho, verdura, minhas verduras perdeu tudo. Minha pressão até subir sobe, porque eu fico preocupada demais. Bebendo água morna, porque não tem onde esfriar a água, nem nada. A Adeliana colocou toda a família para dormir do lado de fora da casa, por causa do calor. Sem energia, não dá para ligar o ventilador. A gente dormiu aqui, passou a noite, né? Porque dormir mesmo é meio que impossível, porque é até sem segurança, né? E se a energia não voltar, ela vai dormir do lado de fora de novo. Eu deixei aqui, ó, o cortinado, porque se caso a energia não chegar, a gente vai dormir aqui de novo. A gente precisa da energia, a gente paga, a gente é consumidor e a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Essa é a realidade dos moradores de Vila Biquinha, em Panamá. A localidade está sem energia há 3 dias. Recentemente, a Justiça atendeu um pedido do Ministério Público Estadual. Na ação, o MP aponta que a Enel tem descumprido os prazos para o restabelecimento da energia elétrica e também o número de vezes que as residências têm ficado sem luz. Foi fixada multa diária de R$20.000 caso os problemas continuem. Mas antes de parar na Justiça, muitas reclamações têm chegado ao PROCON em todo o estado. Temos hoje em todos os PROCONs aproximadamente 7.000 reclamações. Todas essas demandas é pela má prestação de serviço. Segundo o PROCON, quem teve prejuízos com a falta de energia tem o direito de ser ressarcido. A orientação que nós damos é que, primeiramente, ligue no 0800 da Enel, faça a reclamação, informe o produto, se possível,
caso ainda tenha a nota fiscal, que apresente a nota fiscal, falando qual foi o vício que apresentou no produto. A Enel tem 10 dias para dar a resposta e muitas vezes, quando a resposta é negativa, é que se procure o judiciário. Em nota, a Enel informou que o fornecimento de energia do município de Panamá está normalizado e que foi realizada a substituição de um transformador lá na cidade. E olha só, um cavalo foi encontrado em situação de maus tratos em Morrinhos, aqui no sul do estado. O animal estava com as patas amarradas por correntes. Foi por meio de uma denúncia anônima que a Polícia Civil chegou até um terreno dentro da cidade onde o cavalo estava. Os policiais constataram que as patas estavam com lesões causadas pelas correntes. Os policiais realizaram então diligências e conseguiram identificar o responsável pela área e também pelo animal. O proprietário do animal assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos, e depois foi liberado. Um absurdo, né, gente? Ainda em Morrinhos, o Corpo de Bombeiros resgatou também uma jiboia no quintal de uma casa. A cobra, de aproximadamente 1,5 metro de comprimento, é conhecida por lá já, viu, a meio suspeita de comer algumas galinhas da dona do imóvel. O animal estava no meio das folhagens no chão lá da casa e a dona disse aos bombeiros que a cobra poderia estar se alimentando de algumas das aves lá do quintal, já que há alguns dias as galinhas vinham sumindo. E não foi a primeira vez que os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência de cobra comendo as galinhas da dona da casa, não, viu? Olha só que história. Há um ano, outra jiboia foi encontrada no terreno lá da casa dela. Depois, então, foi capturada, né, também, e depois tinha comido umas galinhas também que eram criadas no local. Tava dando trabalho, então, né, para essa moradora. E olha só, gente, uma escola de Itumbiara está com as portas abertas até às 6 da tarde de hoje para falar sobre a consciência negra. Isso porque nesse ano, né, nesse mês de novembro, no dia 20, é o Dia Nacional da Consciência Negra. As escolas, então, anteciparam as homenagens. Os alunos prepararam peças teatrais, músicas e também um estudo científico para falar sobre alguns mitos que envolvem o assunto, né? E mostram, por exemplo, que é puro mito que foram os negros que trouxeram algumas doenças aqui para o Brasil. O evento é aberto para toda a comunidade e dá tempo aí de você de casa ir lá participar e conhecer de perto, então, essa programação. O Instituto fica na rua Padre Félix, no número 208, no centro daqui de Itumbiara. E o pessoal está prometendo, então, uma programação muito boa, né, para falar sobre essa data que é tão importante de conscientização, então, viu? E olha só, um casal foi preso em Goiatuba por tráfico de drogas. Policiais civis de Goiatuba prenderam em flagrante um casal. Eles estavam sendo, então, eles são suspeitos por tráfico e associação para o tráfico. Até uma Maria Alves, de 51 anos, e Fábio Luiz Antunes Borges, de 33, foram presos depois de uma investigação. De acordo com a polícia, a mulher mantinha um ponto de venda de drogas na própria casa, que fica no bairro Jardim América. E ela se associou, então, com o Fábio para vender entorpecentes, sobretudo, então, né, inclusive o crack. Durante a abordagem, o homem estava com 19 pedras de crack escondidas dentro da cueca, e lá na casa também foram apreendidas mais de 60 pedras de crack que estavam embaladas e prontas para venda, que a gente está vendo aí na imagem, né? Além de uma porção maior da substância, que renderia aproximadamente mais de 100 porções da droga. Também foi apreendida uma balança de precisão e um material aí para embalar a droga e também uma quantia em dinheiro. Essa droga e os presos foram levados para a delegacia de Goiatuba. A mulher e o homem já foram levados também para a cadeia da cidade. Agora ficam à disposição da justiça. 12h11, intervalo por aqui. E ainda nessa edição, o governador Ronaldo Caiado passou a manhã em Itumbiara, onde fez a entrega das novas instalações do Corpo de Bombeiros. E já na volta do intervalo, a gente vai falar do Dia Mundial do Diabetes, que é uma data que serve para alertar
sobre a importância da prevenção contra a doença. Em Itumbiara, a rede pública de saúde oferece tratamentos aos diabéticos e a gente vai te mostrar tudo. Quem está chegando aí para ajudar a chamar esse primeiro intervalo de hoje é a Maria Luísa. Ela tem 4 aninhos e mora aqui mesmo em Itumbiara. É com você, Maria. Não, Anguera, volta já! Meio-dia e 14, agora de volta com o Jornal Anguera. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma data que serve para alertar sobre a importância da prevenção contra a doença. Aqui em Itumbiara, a rede pública de saúde oferece tratamento aos diabéticos e também entrega itens e medicamentos que são necessários para o controle da doença. O Neuci já tinha histórico da doença na família. Tem minha mãe, minha tia, inclusive minha tia faleceu pouco tempo com esse problema. Ele convive há 10 anos com diabetes e sofreu nos últimos meses com a doença. Tive uma lesão no pé e aí criou um problema e não conseguia controlar, fui na farmácia, não conseguia, ia num lugar no outro. A ajuda para o tratamento ele conseguiu na estratégia da família. Curou a ferida e ainda mudou os hábitos. Mandaram no postinho aqui. Graças a Deus aí eu encontrei a Valéria, que tem experiência com esse problema, e cuidou, falou assim, você não vai cuidar desse pé seu. E essa conscientização continua. Aqui são feitas avaliações, exames e acompanhamento de equipes profissionais. E os resultados são positivos. 98% das feridas dos pacientes são cicatrizadas. Eu sempre falo para os pacientes que é 50% do paciente e 50% da nossa equipe. Porque o paciente, ele tem que passar por ter hábitos alimentares saudáveis, né? Ter uma rotina assim de vida, geralmente a gente muda essa rotina do paciente. Então isso tudo contribui para a cicatrização das lesões. A estratégia funciona como a primeira etapa do atendimento ao público e hoje conta com 680 pacientes que dão sequência ao tratamento. Pode ser qualquer pessoa, né, do município de Itumbiara, pode estar nos procurando, que nós vamos fazer uma avaliação e vamos acompanhar esses pacientes. E não para por aí. Depois do diagnóstico feito aqui, os pacientes são encaminhados para o CAIS. Aqui é feita a segunda etapa do tratamento. O paciente diagnosticado com diabetes é inscrito em um programa especial que funciona no próprio CAIS. Atualmente, 900 pessoas estão inseridas nesse cadastro. Deste número, 860 recebem aparelhos medidores, fitas para fazer o controle da doença e outros medicamentos. A gente faz o cadastro aqui no CAIS através do programa do PAQVD, certo? A partir desse momento, esse paciente ele irá ter acesso ao aparelho de glicemia com as fitinhas e todos os insumos relacionados, que poderia ser uma lancetinha, a seringa de insulina, né? Também é no CAIS que o diabético recebe acompanhamento médico. Ele vai ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, com médicos, farmacêuticos, assistente social, nutricionista e professor de educação física. Todos esses profissionais trabalhando em conjunto para proporcionar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. As ações são oferecidas de forma gratuita, com a finalidade de garantir uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. Nós temos 2 médicos endocrinologistas, tá? Dr. Braulio e a doutora Raquel, que fazem o acompanhamento desses pacientes, tá bom? E os médicos da saúde da família vêm juntar forças conosco para poder triar de uma melhor maneira esse paciente. A gente segue falando sobre a prevenção do diabetes, né? Uma doença crônica que pode afetar inclusive os olhos, viu? A retinopatia diabética. E por isso, para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o oftalmologista Augusto Treme. Bem-vindo, viu, aqui ao Jornal Anguera. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Obrigado pelo convite aí. Então, doutora, a gente estava falando ali, né, na reportagem da Juliane, vendo essa questão do diabetes, né? Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é essa retinopatia diabética. Bom, Gabriela, a gente tem uma estrutura no olho, lá atrás, no fundo do olho, que é a retina. O que a retina é? Retina são células nervosas. Ela capta toda a imagem que a gente recebe da visão e leva para o cérebro. A importância da retina é essa. E o que é a retinopatia diabética? É quando a diabetes mal controlada, quando os níveis de açúcar estão muito altos,
começa a atacar essa retina, atacar esse fundo do olho, trazendo consequências, na maioria das vezes, reversíveis, mas que podem levar à cegueira total. E como que é? A pessoa que tem diabetes, aí no caso, ela já deve começar esse tratamento junto com o oftalmo também? Isso, exatamente. A gente sempre orienta o acompanhamento clínico do oftalmologista e do médico da diabetes, sempre que ao diagnóstico, o paciente ser orientado a procurar um médico oftalmologista para estar fazendo o exame de fundo de olho, para a gente examinar a retina para saber como é que está a avaliação do fundo de olho desse paciente. E tem algum sintoma, algum sinal de que pode ter algo errado? O problema da diabetes, quando ela está em casos avançados, é que ela não dá sintoma, o paciente não sente nada. Quando sente, já está em níveis graves da doença. Na maioria das vezes, no começo da doença pode haver uma variação da visão, o paciente às vezes acorda de manhã, a visão está boa, durante o dia a visão vai piorando, é um dos sintomas iniciais, mas na maioria das vezes o paciente não sente nada, quando sente já é o estágio mais grave da doença. E no caso, assim, como que funciona esse tratamento, duração? Então, na maioria das vezes a gente acompanha o paciente o resto da vida. Normalmente, em casos mais brandos, mais leves, a gente acompanha o paciente pelo menos uma vez ao ano. Em casos mais graves, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, depende do nível da doença. A gente lembra que o pessoal de casa pode participar, mandando as dúvidas aqui, viu, para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, sobre esse assunto, então, relacionado também à saúde dos olhos, né? E no caso, assim, depois que tem a doença, como que é esse tratamento? De que forma que ele é feito? São medicamentos? A gente tem, no começo da doença, se diagnosticado precocemente, a gente tem um arsenal de terapia. A gente tem lasers, injeções intraoculares, cirurgias, depende da fase da doença. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue pegar o diagnóstico no começo, evitando a perda visual mais grave, né? Mas em alguns casos, como que vocês notam assim no geral? Quem tem diabetes normalmente tem essa retinopatia? A gente tem um estudo que fala numa relação, uma proporção de 35% a 40% de pacientes diabéticos que evoluem para a doença da retina, para a retinopatia diabética. Tem alguma idade que é mais possível, mais propensa? O que a gente orienta? Os pacientes com diabetes mellitus tipo 1, que são os mais graves, aqueles que acompanham, tem um período de doença maior, eles são mais propícios a ter o desenvolvimento da retinopatia. Já pacientes diabéticos tipo 2, que o diagnóstico é feito mais tardiamente, a evolução da doença é menos intensa e menos grave. E tem vários níveis dessa retinopatia, exatamente, né? Normalmente ela é dividida em 2 casos, basicamente. A retinopatia diabética não proliferativa, que são os casos mais leves, que é quando a retina começa a faltar oxigênio devido aos altos índices de glicose do sangue, e os casos mais graves já é quando ela começa a proliferar, que é a retinopatia diabética proliferativa, que aí começa a piorar, podendo causar até cegueira irreversível. Certo. A gente lembra que o pessoal de casa pode participar aqui com a gente, enviando as perguntas, viu? Tem uma dúvida aqui da Bianca. Ela queria saber se o primeiro recurso que procura, qual que deve ser o primeiro recurso que ela tem que fazer para fazer esses procedimentos? O que ela tem que fazer quando ela tiver dúvida se tem essa doença? Dúvida, procura o oftalmologista para estar fazendo o exame de acuidade visual, para estabelecer o quanto que tem porcentagem de visão e avaliar o fundo de olho, que é o mais importante para a doença diabética. E esses exames são simples, são simples, rápidos? Qualquer oftalmologista faz, clínico geral, tanto faz. Pode procurar o oftalmologista que a gente consegue diagnosticar com exame simples. Tem aqui, eu fiz um exame para diabetes, acusou 120 tipo 2, eu sou pré-diabética. Ela está querendo saber se deve se preocupar já com essa situação. O pré-diabético, ele deve se preocupar. A gente sempre orienta as mudanças no estilo de vida, né, alimentação, atividade física, para não deixar essa glicemia aumentar, para não virar um paciente portador de diabetes propriamente dito, né? E aí, no caso, para os olhos, é só depois que de fato exatamente, no diagnóstico, né? Exato. Não, certinho. Augusto Treme, oftalmologista, continua aqui com a gente para esclarecer as dúvidas do pessoal de casa, viu? Obrigada por enquanto. Eu que agradeço. Agora é hora de ajudar o pessoal que está procurando o Pet Fujão. Eu acho meu pet. A gente começa o Acha Meu Pet de hoje te mostrando uma fotinha aí do Torinho. Ele desapareceu no bairro Nova Itumbiara e os donos dele estão desesperados em busca do bichinho, viu? Tá pedindo que se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro ou tiver encontrado, né, entrar em contato com a Thaís pelo telefone 64992428500. Tá aí a fotinha dele, então, e também o meu contato da família. A Dominique desapareceu no dia 23 de outubro no bairro Jardim Leonora, ali na rua
PAN. Se você também tiver qualquer informação que ajude a encontrar, né, a Dilma que está procurando a Dominique, então entre em contato com ela. O telefone é o 64993095364, também na fotinha para você identificar. Tem mais um bichinho desaparecido que é o Clooney. Ele desapareceu no bairro Planalto. A família está buscando pelo companheiro, que está fazendo muita falta lá na casa, né? Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele também, viu ele por aí em algum lugar, entre em contato com a Jadna pelo telefone 64 99209-2819. E a gente lembra que quem for mandar a fotinha do bichinho desaparecido, passar algumas informações, se ele tem alguma manchinha específica, se tem algo que ajude a identificar então qual é o seu cachorrinho, viu? E a gente está aqui para tentar te ajudar também. Bora mudar de assunto para falar de emprego com as ofertas do Cine daqui de Itumbiara para hoje. Para essa quinta-feira, o Cine de Itumbiara tem vagas para acompanhante de idosos, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, empregado doméstico, encarregado de obras, frentista, motorista carreteiro, motorista de ônibus, oficial de serviços gerais, químico, salgadeira, tapeceiro à mão e vendedor interno. O Cine de Itumbiara funciona no VaptVupt, que fica na rua Paula Bari, 477, no Jardim América. E não esqueça de verificar antes as exigências para candidatar a uma das vagas e também de levar a carteira de trabalho e o currículo. Boa sorte para você! Boa sorte então para todo mundo, viu? Hoje é dia de passar vontade aqui no Jornal Anhanguera. A gente vai te mostrar no prato do dia uma receita de panceta. E na volta do intervalo nós vamos mostrar que o governador Ronaldo Caiado passou amanhã aqui em Itumbiara, onde fez a entrega das novas instalações do Corpo de Bombeiros. E agora, 12h25, quem vai invadir a sua telinha por aqui é a Manuela. Ela tem 5 anos e mora aqui mesmo em Itumbiara. Com você então, Manu. Nova guerra, volta já, não sai daí. Meio-dia e 28 agora, o governador Ronaldo Caiado passou amanhã aqui em Itumbiara, onde fez a entrega das novas instalações do Corpo de Bombeiros. Quem acompanhou tudo por lá foi a Giliane Nascimento, que está ao vivo e traz todas as informações para a gente. Boa tarde para você, Gil. Oi, Gabi, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Anhanguera também. Pois é, a solenidade de entrega, de inauguração dessas obras aconteceu agora de manhã. A nossa equipe de reportagem esteve lá no batalhão, no 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, acompanhando tudo. E essa solenidade, claro, contou com a presença de militares e também de autoridades, entre elas também a presença do governador Ronaldo Caiado. Essas obras, elas duraram cerca de 9 meses para serem concluídas e foi investido aí mais de R$550 mil na reforma desse batalhão. Toda a estrutura do prédio foi reformada, a gente está acompanhando algumas imagens também, e o batalhão agora conta com novas instalações, alojamentos, tem também academia, como a gente pôde perceber, tudo para trazer, claro, mais comodidade, para os militares que atuam aqui no sul do estado. E olha, um detalhe também que chamou muito a nossa atenção, lá no momento, é que a sustentabilidade, ela foi destaque também durante essas obras, viu? Atualmente, o batalhão do Corpo de Bombeiros está contando, com uma implantação de um sistema de captação pluvial com capacidade para 10 mil litros que vai reutilizar a água da chuva. E também foi inserido ali no local um sistema de energia solar com 120 placas que podem trazer também uma economia de R$52 mil por mês. Ou seja, a sustentabilidade também foi destaque nas obras do batalhão aqui de Itumbiara, que atinge também, que agrega também a parte da região sul aqui do nosso estado. Como a gente disse, o governador Ronaldo Caiado esteve presente nessa solenidade e ele comentou também sobre essas reformas e sobre essas melhorias, atribuídas aos militares e aos bombeiros que atuam aqui na nossa região. Vamos conferir o que ele disse. No momento em que você dá melhor estrutura, todo o material necessário e qualifica as pessoas, você dá primeiro segurança a todos os bombeiros. São pessoas preparadas. E o Corpo de Bombeiro
de Goiás hoje é referência nacional. E, ao mesmo tempo, toda essa estrutura aqui, toda reformada e dando melhores condições para todas as pessoas que aqui exercem essa função. E, ao mesmo tempo, o cidadão de Itumbiara que se sente também seguro para qualquer necessidade ser atingida. Na nossa casa, nós temos que pensar na escassez de água que está cada vez aumentando mais, de ter esses reservatórios, aproveitar a água pluvial, ao mesmo tempo de nós termos energia solar para minimizar cada vez mais o consumo e, ao mesmo tempo, ter a condição de dar melhor qualidade de atendimento a uma estrutura como essa, que é emergencial, ela precisa de um consumo de energia alto durante o dia todo e a noite toda. Então, tudo isso é política do governo e a orientação nossa junto aos nossos batalhões, seja da Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou Civil. Pois é, Gabriela, como ele comentou aí na entrevista, né, falou sobre a importância, né, da reforma para esse batalhão e também, né, sobre essa questão voltada para a sustentabilidade, né, como a gente disse, foram anexadas ali no local 120 placas, né, que vão possibilitar uma energia solar e houve também uma mudança no sistema de captação de água, né, que agora tem capacidade para 10 mil litros e que no caso vão ser reutilizadas, né, as águas da chuva, então essa água vai ser reutilizada lá no batalhão. E além da reforma, viu, o governo também do estado entregou equipamentos, né, e materiais que vão utilizar também, né, vão facilitar o trabalho dos bombeiros aqui no sul do estado. E olha, depois dessa solenidade, o governador seguiu para o distrito de Marcianópolis, que é distrito de Goiás, né, pertence aqui também ao sul do estado, para fazer a inauguração da reforma da GO 319. E a gente aproveitou também para saber do governador, né, com relação a outras rodovias aqui do sul do estado que também estão precisando de amparo, que também precisam ser revitalizadas, como é o caso da GO 309, né, também conhecida como Avenida Modesto de Carvalho, que inclusive passa aqui na cidade, né, e também a GO 213, que dá acesso à cidade de Caldas Novas, né, um dos principais pontos turísticos do estado de Goiás. Ele comentou também sobre os prazos, né, para essas reformas. Eu sou muito cauteloso nisso. O meu secretário da Goinfra está aí, tá certo? O Pedro Salles, e nós ainda não temos ainda orçamento para eu poder me comprometer com todas elas. No momento que eu tiver esse repasse, tiver uma arrecadação, esse dinheiro estando empenhado, você pode saber que o povo de Goiás já não aceita mais autorização de obra e de nada acontecer. São 400 obras inacabadas em Goiás e nós precisamos ter mais responsabilidade com o dinheiro público e fazer aquilo que a gente pode concluir. Resumindo, Gabriela, para quem esperava, né, uma resposta rápida com relação a essas obras, com relação a essas rodovias, a gente vai ter que continuar esperando e por isso também a gente vai continuar acompanhando o trabalho desempenhado no governo do estado de Goiás. A gente comentou também sobre outros assuntos e ao longo da nossa programação a gente vem trazer também os detalhes dessa entrevista feita agora de manhã durante a inauguração do batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Itumbiara. É com você no estúdio. Obrigada, Gil, pelas informações. A gente viu o batalhão, ficou muito bacana, né? Uma estrutura muito boa, com certeza vai refletir também no trabalho, na agilidade, né, desse serviço do Corpo de Bombeiros, que a gente já sabe que a parte deles eles fazem muito bem aqui na nossa cidade, né? Muito obrigada, então. E sobre as obras, infelizmente, notícia ruim, né? Que pena que a gente vai ter que esperar mais, mas a gente continua fazendo o nosso papel de cobrar, então, essas melhorias também. Muito obrigada, viu? E olha só, a capital da fé do sul goiano está completando hoje 67 anos. Panamá acordou em festa. A cidade acordou em festa e com um bolo gigante para celebrar os 67 anos. E claro que teve desfile cívico para comemorar o aniversário de Panamá. Bandas e fanfarras marcaram o ritmo da festa. A Avenida Itumbiara ficou cheia de história e cultura e muita gente veio acompanhar de perto. O seu Benício estava encantado com tanta beleza e atento para não perder nenhum detalhe. Acordar cedinho no feriado foi a maneira que ele encontrou de homenagear a cidade que ele tanto ama. Uma coisa dessa alegra nós, é bom demais, muito importante, olha. As fanfarras que veio de fora, nós temos muito que agradecer a isso, ajudar a melhorar a nossa festa aqui, olha, bom demais. Para quem nasceu aqui em Panamá, como é o caso da Dona Ilza, o desfile é um resgate às lembranças do passado. Um jeito saudoso de celebrar os 67 anos. Acho gratificante,
É muito bom ver o desfile. E não tem como falar de Panamá sem destacar a religiosidade. É a fé, o amor e a devoção ao Divino Pai Eterno que constroem a história do município. Alunos de escolas municipais e estaduais trouxeram também o estilo de vida de quem vive no interior do estado. Essa turminha estava representando mais uma tradição que resiste ao tempo. É a Folia de Reis. Foram pouco mais de 10 dias de preparo antes do desfile e não faltou a animação. A Maria Eduarda estava numa missão importante, a de carregar a bandeira. O desfile seguiu por toda a avenida e por onde passou chamou a atenção. Ah, tá ótimo. Por quê? Eu sou palhaço, adoro fazer bobeira, é muito bom. Tá, e pra você? Tá bom, né? Foi muito tempo preparando pro desfile? Foi. Como que foi esse preparo? Foi ensaios, treinos, e foi arrumando os instrumentos, né? A Maria Eduarda estava numa missão importante, a de carregar a bandeira. A gente está adorando o nosso Divino Pai Eterno. O desfile seguiu por toda a avenida e por onde passou chamou a atenção. É a nossa tradição, é a nossa história, né? O Panamá é tudo isso aí, é a tradição, é a história, né? E todo ano vem sendo contada, né? As apresentações seguiram até a Praça Central, onde o desfile teve fim e foi montado um palanque para as autoridades. E tem mais comemoração em Panamá, viu? Hoje às 7h30 da noite tem uma missa especial de aniversário lá no santuário da cidade. E é mais um momento, então, para a comunidade se reunir em homenagem a Panamá e essa história de 67 anos. E hoje quem também está comemorando aniversário é a cidade de Joviânia, também no sul do estado. A história da cidade está ligada à padroeira Nossa Senhora da Badia. O município teria começado depois de uma doação de terras em intenção da Santa Padroeira, por Antônio Miguel da Costa, que era um homem muito devoto e religioso. Aí, para comemorar os 61 anos de emancipação, tem programação de hoje até domingo. Hoje, quem sobe ao palco é Pedro, Paulo e Mateus. No dia 16, sábado, quem agita a galera de Joviânia é o Bonde do Forró. E no domingo tem encontro automotivo. Lembrando que todos os dias tem DJ na programação de aniversário da cidade de Joviânia. E toda essa festança acontece lá no Parque de Exposições. E mais um detalhe, viu? A entrada é de graça. E os shows todos os dias começam a partir das 9 horas da noite. Então, muita festa aqui no sul do estado, né? No dia de hoje, Joviânia e Panamá. Então, comemorando aniversários aí, né? Parabéns às cidades e todo mundo que constrói dia a dia a história desses nossos municípios, viu? Hoje a gente está falando sobre diabetes aqui no estúdio, mais especificamente, né? Sobre uma doença chamada retinopatia diabética. Quem está comigo aqui no estúdio, tirando as dúvidas do pessoal de casa, é o médico oftalmologista Augusto Treme. Tem algumas perguntas aqui, viu, doutor? Já vou direto para elas. Eu começo aqui com a Lázara Maria. Ela diz que tem vários anos que ela é diabética e ela gostaria de saber se cataratas têm alguma interferência, alguma relação com diabetes. Tem sim, Gabriela. A gente tem alguns tipos de cataratas que são mais comuns nos pacientes portadores de diabetes. Apesar da retinopatia ser a complicação mais grave e mais comum, a gente tem outras consequências da diabetes, que são catarata, glaucoma, entre outros. Tá certo. Tem a pergunta aqui da Vilma. Tenho 41 anos, sou de Itumbiara, tive diabetes gestacional há 7 anos. Mais ou menos há um ano descobri que agora sou diabética e faço uso de 2 medicamentos, metformina e diamicron, eu acho que é isso, né? Isso mesmo. Aí ela descobriu que estava com a visão embaçada, não estava vendo direito e determinada distância ela não enxergava nada. Diz aqui que no caso dela, de família, minha mãe tinha, somos 12 irmãos, sendo que 6 já são confirmados com a doença. Aí ela está dizendo aqui que não pode comer praticamente nada, que precisa perder peso, né? Também para essa questão da visão, como que é essa questão da alimentação, dos cuidados, que está tudo relacionado, né? Com certeza, Gabriela, a gente sempre orienta, independente do grau da doença, se tem retinopatia diabética ou não, primeira coisa, mudança dos hábitos de vida, com prática de exercício físico e a dieta correta alimentar.
E no caso que a Vilma faz uma relação dizendo que é de família, né? No caso, essa doença também Com certeza. tem a consequência, né? Exatamente. A gente tem o caráter genético da diabetes. Paciente que tem portador de primeiro ou segundo grau são mais tendenciosos a desenvolver a doença também. A Marta está querendo mandar um abraço aqui, parabenizar o Dr. Augusto, diz que é um médico muito especial, que ela trabalhou com o senhor há muito tempo, com você há muito tempo. Obrigado. Tá aí a Marta, então, participando com a gente. O Júnior está dizendo aqui que mora em Itumbiara, que a filha dele tem 8 anos, é diabética, e há 1 ano e meio ela fez o exame de fundo de olho e foi justamente com o Dr. Augusto, e que é um excelente profissional, tá elogiando aqui também o Júnior. E no caso, crianças também têm que ter esse cuidado. Com certeza, como a gente falou anteriormente, Gabriela, quanto mais recente, mais cedo o diagnóstico, a tendência de desenvolver retinopatia diabética é maior. Por quê? Por causa do período da doença. Quanto mais tempo de doença, mais chance de evoluir para as complicações. A Deusa está perguntando aqui mais uma vez sobre o tratamento. Como a gente falou também anteriormente, o tratamento varia. Desde laser na retina, para tirar aquelas áreas de isquemia, aquelas áreas que não estão sendo irrigadas pelos altos níveis de glicose, injeções intraoculares e até mesmo cirurgia nos casos mais graves. E no dia a dia, qual que é o cuidado que tem que ter? Manter a glicemia em níveis adequados, através do tratamento medicamentoso e das mudanças dos hábitos de vida, né, que são alimentação e atividade física. Sempre bom reforçar isso aí. Não sei se a gente já comentou sobre isso, se causa algum incômodo, alguma dor mesmo? A maioria dos casos são assintomáticos. Quando tem alguma coisa é porque a doença já está em fases mais avançadas. Mas, às vezes, no comecinho a gente consegue pegar alguma coisa. O paciente apresenta uma variação da acuidade visual, a visão começa a embaçar durante o dia, às vezes melhora, às vezes piora, que são as consequências também dos altos níveis de glicose no sangue, o açúcar mais alto. Certo. A Dinair Gonçalves aqui, boa tarde. Pergunta ao doutor se glaucoma tem a ver com diabetes. Tem sim, a gente tem complicações, como eu falei, além da retinopatia, o glaucoma e a catarata, que são específicos de casos mais graves, de casos mais avançados da retinopatia, mas tem sim. Certo. Doutor Augusto Treme continua aqui com a gente no próximo bloco. Tem mais perguntas do pessoal de casa. Você de casa pode continuar participando, mandando as suas dúvidas para cá, viu? 12h42, intervalo rapidinho, e na volta a gente vai passar a vontade em todo mundo, que está chegando o prato do dia. Hoje tem uma receita de panceta que está imperdível. E agora são os irmãos João Pedro, de 8 anos, e o Pedro Henrique, de 9 aninhos, que eles são daqui de Itumbiara, e vão chamar o nosso próximo intervalo, então. É com vocês, meninos. Somos de Morrinhos, TV Anguera volta já. 12h45, de volta com o Jornal Anguera para todo o sul do estado, e agora com uma dica bacana para você aí de casa, viu? Sabia que tem como receber alertas de desastres naturais? Pois é, um trabalho aí da Defesa Civil que busca trazer mais segurança para todos nós, viu? Vamos entender melhor na reportagem. A gente foi às ruas para fazer uma pergunta para a população. Tem como saber quando um desastre natural pode acontecer na sua cidade? Não, sei lá. Eu vivo mais na fazenda, né? Então, lá sempre estamos toda alagada. Essa previsão aí é só Deus que pode falar, mas nós estamos debaixo cima dessa terra, nós estamos sujeitos a todas essas coisas que vieram. E tem um jeito rápido e fácil de descobrir isso, e está aqui, na palma da nossa mão. É um alerta feito pela Defesa Civil que informa casos de alagamentos, chuvas intensas, qualquer desastre natural que possa colocar a nossa vida em risco. É um sistema de monitoramento feito no Brasil inteiro. O cadastro é de graça. É só mandar um SMS do seu celular para o número 40199, informando o CEP. E o melhor é que dá para cadastrar mais de um endereço para receber os alertas. As mensagens chegam sempre com as informações de risco, horário e dia. Esse cadastro ele é muito importante, principalmente para pessoas que moram em área de risco ou moram em áreas passíveis de alagamentos. Isso vai dar uma informação antecipada para ele possa precaver algum acidente nessas áreas. E se por acaso você esquecer qual CEP está cadastrado, é só enviar mais uma mensagem por número 40199 com a palavra consultar, que logo chega uma mensagem com a informação do CEP que já consta no cadastro da Defesa Civil. Orienta essas populações vulneráveis sobre o risco, né? E isso a pessoa tem um tempo de se prevenir, de se precaver para que não ocorram
algo grave. Aqui para nossa região, os alertas mais comuns são de baixa umidade e dias de chuvas intensas. São informações que ajudam não só a população, como também auxilia no trabalho dos bombeiros. Também recebemos do CEMADEM e da Defesa Civil Nacional esses alertas, né? A gente já vem com as informações necessárias das regiões que poderá ocorrer esses incidentes, já vem para nós também, e a partir daí nós tomamos todas as precauções também. Nos preparamos as equipes para, em caso de emergência, já estarem preparados para atuar na emergência. É um ótimo serviço, né, gente? Gratuito, então tem que cadastrar, viu? Antes de conseguir aqui com o Jornal e agora tem muita participação chegando. O Valdemir de Caldas Novas está comentando aqui, né, sobre a questão da energia elétrica. Está dizendo que a empresa Enel não tem compromisso com a sociedade, que todo consumidor paga caro para ter um serviço aí de péssima qualidade, que lá em Caldas Novas, que é onde ele mora, o serviço está horrível, né? E é ruim que o pessoal vai lá, vai para o turismo, compromete todo mundo, né? Que fica nessa situação difícil por conta desse fornecimento de energia. Tem ainda aqui o Wellington. Hoje é aniversário de Panamá. Quero parabenizar toda a população pelos 67 anos de emancipação política, pelas vitórias e também conquistas, tá? E o pessoal parabenizando o Panamá pelo aniversário no dia de hoje, viu? E ó, gente, estão abertas as inscrições para o concurso Novos Talentos da Música Goiana, que é promovido aqui pela TV Anhanguera, com o objetivo de estimular a produção artística em todo o estado. Nesse ano, o candidato pode escolher o estilo musical, viu? Não está restrito só ao sertanejo como antes, né? Vale lembrar que cantores individuais e duplas podem participar. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, morar em Goiás e não podem ter produções profissionais gravadas, que são CDs ou DVDs, e exceto CDs e DVDs independentes, né, que não têm o selo das gravadoras. Isso, então, que não caracteriza formato comercial. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de novembro, agora, e às 8 da noite é o horário final aí para quem quiser se inscrever. No dia 22 de novembro vai ser divulgada a lista com os 20 escolhidos para audição. E todas essas informações que eu estou te falando está no nosso portal G1 Goiás, que está aparecendo para você aí na tela, g1.com.br/Goiás. E para você que mora aqui no sul do estado e quiser participar, a gente vai receber as inscrições aqui na sede da TV Anhanguera de Itumbiara também, viu? Então, para fazer a sua inscrição, é só você seguir as orientações do edital e depois você traz tudo aqui para a gente na TV Anhanguera. Para você anotar o endereço aí, a gente fica na Avenida Doutor Celso Maeda, número 555. De segunda a sexta-feira você pode trazer, então, para se inscrever, a sua inscrição aqui das 8 da manhã ao meio-dia e depois das 2 horas até as 5 da tarde. Mas aí não esquece de trazer também todos os documentos, né, que são necessários e também o material de trabalho para validação dessa inscrição, viu? E a gente segue aqui com o Jornal Anhanguera com participação, né? Chegando por aqui, hora de conhecer as fotos que concorrem à nossa imagem do dia, a foto do dia aqui do Jornal Anhanguera. A nossa primeira de hoje foi enviada pelo Eurípides Vieira, que mora em Morrinhos. Ele registrou a igreja Nossa Senhora do Carmo com as nuvens lá ao fundo, né? O céu carregado também. Muito bacana a participação dele. Tem ainda um entardecer que foi enviado pela Gislaine, que essa foto aí foi enviada pelo Antônio. Ele é daqui mesmo de Itumbiara, estava andando de caiaque no Rio Paranaíba e aí fez essa imagem e mandou aqui pra gente. Agora sim vai entrar a foto da Gislaine. Ela disse que estava na porta de casa ali no bairro Buriti 3, aqui em Itumbiara mesmo, quando fez esse registro aí do entardecer, que ficou muito bonito também, né? A gente agradece a participação dela. E tem mais um aí para fechar hoje, a foto do Márcio. Ele disse que estava passeando de canoa pelo Rio Paranaíba e aí registrou o pôr do sol por lá também. Muitas participações que sempre chegam aqui pra gente, né? Gostei muito dessa última aí do Márcio e também da Gislaine, mas a minha escolhida vai ser a da Gislaine e até o finalzinho do jornal a gente traz o resultado para você aí de casa, viu? Mudando de assunto, que é hora de passar à vontade aqui no Jornal Anhanguera. Roda a vinheta.
O prato do dia de hoje vai te mostrar uma receita de panceta. Quem está se dando muito bem por esses dias, né? O João Vitor Guedes, nosso amigo, que era aqui de Itumbiara também, que está aí com a missão de cobrir as férias do Adriano Regis, viu? Ele se deu bem, está passando vontade em todo mundo. Bora ver. Barriga. As mais saradas são conhecidas como tanquinho. É a famosa barriga chapada. Mas tem também as cheinhas, a popular pança. Umas são maiores, outras nem tanto, outras mais fortes, como a do Rodrigo. E tem algumas barrigas que vão pro prato para aumentar ainda mais a nossa fome. O Rodrigo aprendeu a fazer a panceta de porco durante os anos em que trabalhou em um restaurante nos Estados Unidos. Para a receita, separe panceta, limão desidratado, pimenta preta granulada, cebola desidratada, alho, cebolinha desidratada e sal rosa. Tire a carne da costelinha junto com a barriga do porco. Faça vários cortes e jogue os temperos desidratados. Olha só como ela fica cheia de tempero. Isso vai amenizar um pouco o gosto mais concentrado da carne suína. Depois, faça um rolo com a barriga e amarre com um barbante. Tem gente que põe uma cinta na barriga para emagrecer. Agora o Rodrigo amarra mesmo a barriga do porco, mas não é para emagrecer não. É para ela ficar com tempero lá bem forte, né, Rodrigo? Para dar o sabor. É, para segurar o tempero e aí ela dá o formato das postas para a gente cortar depois. Que tanto é pelo visual quanto pro sabor, né? Você só não amarra, então, a fome que tá grande. A panceta vai para um forno a lenha e fica 18 horas até defumar. A peça vai sair sequinha e bem temperada. Pensa que acabou? Deixe esfriar em temperatura ambiente e depois coloque por 2 horas no congelador. Ela tem que ficar bem congelada. Corte em rodelas e jogue na gordura quente. A panceta fica bem crocante. É uma mistura de torresmo com uma costelinha de porco cheia de sabor. Bem sequinha, não tem gordura, é uma delícia. Pessoas que fazem academia podem vir tranquila. Da pança do porco direto para a sua pança, como é que tá aí? A melhor coisa que tem é esse prato maravilhoso. Tem um ditado muito famoso que quando alguém passa na frente de outra pessoa é porque deu pança. Rodrigo deu pança na concorrência e hoje o prato do dia é seu. Fico muito agradecido e isso daqui só é o espelho do trabalho e da dedicação que a gente faz com o prato do dia. O João vai ficar com uma panceta também, né? Se você gostou e quiser rever a reportagem, anotar o passo a passo de como fazer esse prato, tá tudo lá no nosso portal, que é o G1 Goiás. Corre lá, viu? Hoje a gente está falando aqui no Jornal Anhanguera, né, sobre diabetes, sobre a retinopatia, um nome diferente, né? Retinopatia diabética. O doutor Augusto Treme continua aqui com a gente, está esclarecendo algumas dúvidas. Tem a questão da cegueira, né? Depois que a pessoa já ficou cega por conta dessa doença, ela é irreversível? É sim, Gabriela, dependendo do nível de estágio, o paciente pode evoluir para cirurgia e não tendo benefício na visão, não melhorando a visão. Por isso que a gente sempre conscientiza a população, tem um diagnóstico de diabetes recente ou há vários anos, tem que fazer pelo menos o exame uma vez ao ano, exame de fundo de olho, que é simples, é aquele exame que a gente dilata a pupila com colírio, a gente coloca um capacete com uma luz, uma lente, a gente consegue fazer todo o mapeamento de retina para ver se tem alguma alteração sugestiva da diabetes na retina. É um cuidado, né, que assim é rápido, né, e já pode prevenir tanta coisa, né? Com certeza, exatamente. A gente está falando dessas consequências da doença, o deslocamento da retina é um ponto grave. Exatamente. A gente tem como uma principal complicação mais grave o descolamento de retina, que é a fase final da doença, né, que são quando a retina descola, a maioria das vezes o tratamento é cirúrgico, mas sem muitos benefícios. Por isso que a gente sempre orienta ao acompanhamento médico anual, pelo menos em casos mais simples, para estar diagnosticando quanto antes, porque aí a gente tem um arsenal terapêutico maior, a gente dá para prevenir bastante a doença. A gente falou da questão da diabetes na criança, né? Tem gente perguntando aqui em relação à gestante. Está dizendo aqui que na gravidez os cuidados com a visão também devem ser redobrados, né? Para proteger a vista, a mulher grávida com diabetes precisa fazer pelo menos
Quantos exames, com que frequência? A doença gestacional, diabetes gestacional, os cuidados são praticamente os mesmos. O médico obstetra viu que a paciente está evoluindo com um quadro de diabetes, encaminha para o oftalmo, a gente faz o exame de fundo de olho. Na maioria das vezes não tem problema, porque o diagnóstico é mais recente, o tempo de evolução da doença é curto e encerrou a gestação, acaba com a doença. Certo. O Euclides está querendo saber quais as fases da doença. A gente tem as fases iniciais, Euclides, como a gente já disse, a fase inicial é a fase não proliferativa, então quando a retina começa a ficar isquêmica, não começa a ir sangue para a retina por causa dos altos níveis de glicose, até aí tudo bem, o paciente não percebe nada. Aí os quadros mais graves, mais agressivos, que estão relacionados à retinopatia proliferativa, que é quando já tem as alterações mais crônicas, fases mais avançadas da doença. Certo. A Maria Cristina está perguntando aqui, retinopatia diabética pode surgir sem que o paciente note diferença na visão? A gente falou um pouquinho, mas é bom reforçar, Exatamente, né? O importante é isso. A maioria dos casos, os casos iniciais da doença são assintomáticos, o paciente não sente nada. A visão ainda é boa, não tem dor, não sente nada, o olho não fica vermelho. Por quê? Porque as alterações são lá no fundo do olho. E as alterações iniciais não causam consequência nenhuma, não tem problema nenhum. Por isso a importância do diagnóstico, do acompanhamento médico oftalmológico regular de todo paciente que possui diabetes. Descobriu que tem diabetes, já faz esse trabalho conjunto também, Exatamente, esse trabalho junto com o oftalmologista e o endócrino. Tá certo, Augusto Treme, oftalmologista, muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Volto sempre. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Para esclarecer as dúvidas nossas do pessoal, viu? Combinado. E olha só, gente, antes de encerrar o jornal de hoje, né, bora ver a foto escolhida pela nossa equipe como a foto do dia. É a participação do Eurípides Vieira, que mora em Morrinhos. Ele registrou a igreja Nossa Senhora do Carmo e mandou para cá. O jornal agora vai ficando por aqui e a gente encerra a edição com imagens de Panamá. Ótima tarde para você, viu? Tchau, tchau.